Felipão, agora precisamos falar de outro assunto. Afinal, você viu que o Neymar tentou censurar o podcast que tá rolando no UOL sobre a transferência dele pro Barcelona? Já tem 2 episódios no ar, eu ainda não ouvi, mas eu vou ouvir, eu adoro esses podcasts. Talvez hoje, inclusive, seja um bom momento para eu ouvir, andando na Paulista, fone no ouvido, passeando com a Cacau. Pena que não é o Adriano Wilson narrando, né? Né, aquela Aquela voz. voz. Mas é o Juca Kfouri, cara. É, É o Juca Kfouri, que narra muito bem também. mestre Mas Juca. vamos ver aqui essa notícia, cara, porque o Neymar tentou censurar esse podcast e a Justiça de Santos negou o pedido. Para isso a gente precisa ir aqui à Folha de São Paulo, matéria do Klaus Richmann. Aliás, Richmann me lembra aquele filme de basquete com o Samuel L. Jackson, assim, que ele treina o time de Richmond na universidade, não sei se era na universidade, na escola, assim, treinando para a vida, uma coisa assim. Cara, esse filme é maravilhoso. Os cara meio criminosos, assim, ele muda a vida dos caras. Muito louco esse filme, cara. O nome da escola lá era Richmond. Muito bom esse filme. Recomendo. Quando vocês busquem aí o nome no Coach Carter, isso mesmo. Do caralho esse filme, cara. Não É um tem filme baseado em história real. não tem um Hitman que começa naqueles filmes dublados também? Versão brasileira Hitman. Não, versão Não? brasileira, Herbert River. Herbert Herbert Richards. Richards. Herbert Richards. Confundi, velho. Desculpa. Herbert Hitman. Herbert Richards, muito bom. Ai, caralho. Feriado, velho. Mas enfim, Felipão, Herbert Viana é foda, velho. Os vamos caras são lá. foda. Ó, o atacante Neymar dos Santos e seu pai, Neymar da Silva Santos, tiveram negados pela justiça do município do litoral paulista 2 pedidos, para impedir a veiculação de um podcast investigativo que narra a trajetória do jogador, produzido pelo UOL. As solicitações da defesa do atleta buscavam, por meio da tutela antecipada, medida que antecipa efeitos da decisão final de um processo, que a publicação do conteúdo fosse vetada para análise prévia do prazo de 30 dias. A ação foi iniciada em 20 de abril. A decisão judicial indicou que não havia fundamento legal no pedido e tal medida configura censura prévia. Em um dos despachos, o juiz Gustavo Antônio Pieroni Lousada, da Terceira Vara Civil, ainda cita proteção constitucional à liberdade de imprensa. Não há qualquer fundamento legal para a pretensão deduzida na petição inicial consistente em obter acesso ao conteúdo antes da respectiva divulgação, seja pela simples análise e muito menos para aprovação, ainda que a vida e negócios dos interessados seja objeto dele, sob pena de ser caracterizada a odiosa censura prévia, banida do nosso sistema jurídico desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, registro magistrado em um trecho. Na decisão, o juiz Eduardo Hipólito Haddad aponta que a fama traz em si bônus e ônus. Haddad, que é o juiz, afirma também que não se cogita violação de direitos pelo uso do nome ou história da pessoa pública e notória. Em nota, a assessoria do jogador diz que nem a empresa NR Sports, Neymar ou seu pai tentaram censurar o portal e que a ação foi proposta com o objetivo de ter acesso prévio aos documentos, e-mails e conversas pessoais inéditos somente para preservar direitos de terceiros, contratos, processos em curso e, sobretudo, a intimidade dos protagonistas. O advogado do atleta Gustavo Ribeiro Xisto ainda explica que essa análise será realizada posteriormente, que, caso sejam experimentados danos, meu óculos está precisando trocar, a defesa ainda poderá responsabilizar judicialmente os responsáveis. Lançado no último dia 22 de abril, a produção apresentada pelo jornalista Juca Kfouri e Pedro Lopes terá um episódio semanal com duração entre 35 e 55 minutos, prometendo revelar como Neymar e seu pai construíram um império bilionário. Segundo o site, os jornalistas responsáveis analisaram mais de 6 mil páginas de documentos e contratos assinados por eles nos últimos 10 anos, somados a 15 horas de depoimentos exclusivos. Ao todo, o material foi divulgado dividido em 6 episódios. Será divulgado ainda porque já foi divulgado 2.
O UOL explica ter procurado desde outubro do último ano Dei Crespo, a assessoria de imprensa da empresa e de Neymar pai, Altamiro Bezerra, CEO no Instituto Neymar da NR Sports, além do próprio Neymar pai, mas não obteve respostas. Aqui fala que o jogador se recupera. Recentemente, o Marcelo Teixeira aqui fala sobre o momento do jogador aqui e tudo mais. Mas enfim, Felipe, eu ainda não ouvi, preciso ouvir os 2 primeiros episódios para até opinar com mais embasamento. É importante dizer que o Neymar diz aqui que não tentou vetar, que não tentou censurar, mas tentou dar aquela olhadinha, né? Cara, assim, é muito louco, né? Tem uma galera aí que defende o Bolsonaro, como o próprio Neymar, que diz que é anti-censura, mas quando é no próprio rabo, aí o discurso muda, né? Aí os caras apelam pra censura, no mínimo contraditório, né? Pois é. É o cara que fala, pô, mas eu não gosto de política, odeio política, mas tá lá fazendo política. É o mesmo discurso, assim. Não, o que me chama a atenção não, nós não quisemos censurar, mas assim, a gente pediu pra ver todo o material antes pra ver se, pô, vai que causa algum dano pro nosso Neymar, né? A gente quer ver o que vocês vão falar aqui. Pô, não sei se isso se configura censura, mas no mínimo assim, bizarro, né, cara? A justiça, na minha opinião, agiu bem de vetar esse pedido de ver o material do podcast, porque não faz sentido nenhum, né, cara? Não faz sentido nenhum. Então. Pois é, cara, eu preciso ouvir, até para trazer elementos aí pro meu novo canal, né? Que eu falo só sobre o Santos, para ver se tem alguma coisa que mude toda a perspectiva que a gente tem. Aí, esse é o papel, né, de uma peça como essa, que analisa documentos inéditos, trazer novidades, né? Até agora, assim, eu não vi nenhuma repercussão desses 2 episódios com alguma coisa que tenha saído que fosse desconhecida. Mas às vezes também é só compilar e trazer uma história. Nem todo documentário tem como objetivo contar uma história nova, mas às vezes condensar e contar. Na verdade, o objetivo que eles próprios falam é de mostrar como o Neymar montou esse império bilionário, que também tem muito a ver, Felipe, com o talento dele, lógico, né? Com o que ele fez como jogador de futebol, mas não é só isso. Não é só isso. Cara, eu acho que é um pouco supervalorizado. O Neymar, já dá pra gente falar que ele foi um craque? Talvez, vai. Ele foi um craque, talvez o último que o Brasil tenha tido aí. Mas assim, ele ser bilionário não condiz com o talento que ele teve, assim, na minha opinião. Eu acho que, pô, ele jogou muito no Barcelona, protagonizou talvez o último trio histórico do futebol. Foi o trio MSN junto com o Suárez e com o Messi. Os 3 no auge. Foi histórico, pena que durou pouco. Mas assim, eu acho que o grande mérito do Neymar e todo o seu staff, principalmente do seu staff, foi desde pequeno transformá-lo numa figura midiática, assim. Eu acho que conseguiram capitalizar na figura do Neymar e vender isso pro público como se ele fosse um novo ídolo, assim. E isso pegou muito rápido, né, cara? Pegou justamente também Mas você sabe que o projeto inicial pelo disso não é da família futebol Neymar, né? Você sabe de quem que é esse projeto? do Orlando Ribeiro? É do Orlando Armênio Ribeiro? Neto, que é Armênio hoje, Neto. que hoje é o cara do marketing do Santos, que voltou, trabalhou com o Luiz Álvaro. E até eu vi um trecho desse podcast que retrata o momento que o Neymar tá negociando com o Chelsea e eles fazem uma reunião para tentar segurar o Neymar no Brasil. Se eu não me engano, a reunião foi feita aqui em São Paulo, aqui na Paulista. E tinha a mesa, aí chega o Neymar, chega o pai do Neymar, chega o empresário do Neymar, aí tá o Armênio Neto, tá o Luiz Álvaro, algumas outras pessoas, e aí tem uma cadeira vazia e o pai do Neymar pergunta, mas o que essa cadeira tá fazendo vazia? E o Armênio Neto fala, essa cadeira é a cadeira que pertencia ao Ayrton Senna, ao Pelé, e hoje tá vaga no Brasil, de novo ídolo do Brasil. E é isso que a gente quer transformar o Neymar. E a partir daquela reunião que o Neymar acaba ficando, Felipe.
Que eles convencem o Neymar a partir de um plano de marketing de transformar o Neymar nesse cara que eles transformou. Pra muita gente. A gente, querendo ou não, ele ocupou essa cadeira. Não, sim, realmente os caras estão na deles, assim, de ter... e foram espertos de montar esse projeto. Mas assim, no fim das contas, eu tenho uma opinião que é... Não sei, eu acho que muita gente pode concordar e muitos não, mas... Eu acho que esse projeto todo acabou prejudicando o Neymar, no fim das contas, cara. De ter transformado ele muito rapidamente nessa mega celebridade, superstar e tal, etc. Cara, acho que se ele tivesse construído, e se fosse sendo construído naturalmente diante dos bons desempenhos dele dentro de campo, dos gols, dos títulos, do sucesso, do protagonismo dele, se isso fosse construído organicamente, eu acho que seria muito melhor do que desde pequeno ele já ter sido alçado a esse posto de mega hiper celebridade e isso em algum momento deve ter destravado alguma coisa na cabeça dele e feito ele sair do chão, assim, e isso prejudicou a carreira do cara, porque o Neymar poderia ter sido muito mais do que ele foi, cara. Essa é a realidade, assim, ele tá com 33 anos, tem a minha idade, poderia estar no auge dele, ou no auge ainda, mas já pro fim, pra um declínio ali, mas jogando muito ainda, sendo importante para a seleção brasileira. E aí você vê, pô, a última imagem dele no Santos, eu confesso que eu fiquei triste de ver ali o cara com duas proteções gigantescas nas duas coxas ali, e mesmo assim se machucando de novo, e chorando, assim, tipo, um choro de caralho, velho, de novo, velho. Puta, mano. Sabe? E aí você não sabe se, pô, muito das lesões dele tem culpa dele também. Se o cara se perdeu em algum momento da carreira, se desfocou do futebol, se ele ama realmente o futebol muito como já amou um dia. São vários pontos que a gente fica com dúvidas na cabeça e eu acho que um deles que prejudicou a carreira do Neymar é justamente ele ter sido alçado a esse posto de super ídolo, de super celebridade de uma forma construída. Não foi de uma forma orgânica. Ele meio que surgiu no Santos ali, jogando muito, daqui a pouco ele tava na TV, cara. Você ligava a televisão, de cada 5 comerciais, 4 tinha a cara do Neymar, ou eu tô mentindo? Não. Em 2010 ali, era isso, assim. Em 2009 ele surge, mas surge de boa ali. Para o Paulista, jogo contra o Palmeiras, etc. Brasileirão, ok. Em 2010, de repente, o Santos começa a jogar bem, óbvio, mas você liga a TV, o cara tá na Seara, o cara tá no Jô, o cara tá em vários lugares, assim, fugindo tá no show do Gustavo Lima, tá cantando Tchererê Tchê, tá saindo com modelo, tá ficando com não sei quem, foi visto em festa de... Tudo muito rápido, assim. E esse foi um projeto, né, cara? Transformá-lo num novo ídolo. Eu acho que não deu muito certo, porque o Neymar é muito odiado, cara. Muito odiado. Mas ele é muito amado também por uma galera aí também. Sobretudo pela molecada, né? É foda, cara.